Gente, dando continuidade aqui à nossa discussão sobre a filosofia medieval, agora vamos tratar aqui do maior nome do período da patrística, que foi o primeiro período da filosofia cristã, que foi hegemônica no período medieval. Santo Agostinho, como ficou conhecido posteriormente, ele nasceu aí em 354 e faleceu em 430, né, depois de Cristo, ou seja, ele era cristão. Se nós pegarmos esse período, ele vivenciou a oficialidade da religião cristã para o Império Romano, lá em 380, por Teodósio, e também fará parte aí da consolidação da filosofia cristã nas primeiras décadas, né, desse novo contexto para a religião cristã e para a Igreja Católica, fazendo parte aí da patrística. Santo Agostinho conta em sua biografia, né, os historiadores, a própria Igreja Católica, que antes de se converter ao cristianismo e se tornar um grande teólogo, né, dessa religião, ele teve influência de outras correntes filosóficas, né, inclusive ele trata disso também na sua obra Confissões, no qual ele teria se aproximado, né, de algumas correntes filosóficas em um momento de vida mundana, de vida pautada nessa questão dos desejos, nessa questão, né, da carnal. Ele teria se aproximado de algumas correntes filosóficas, haja vista a sua angústia permanente, entender o mundo, compreender o mundo, entender o homem, a relação do homem com a metafísica, ou seja, aquilo que vai para além desse mundo físico. E ele vai ter influências aí de alguns pensadores, de algumas correntes filosóficas, como, por exemplo, de Túlio Cícero, em sua obra Hortêncio, que apresenta a filosofia como um meio, um mecanismo para a felicidade, bem nos moldes do helenismo. Também teve influência do maniqueísmo, que é aquela concepção filosófica, religiosa, que entende o mundo como composta por oposições entre o bem e o mal, e nós também, em essência, seríamos resultado permanente dessa disputa interna entre o bem e o mal, e que são inerentes à nossa natureza, estão presentes em nós enquanto seres. Também foi influenciado pelo neoplatonismo, pelo platonismo, né? Ou seja, de Platão e de Plotino. Também se aproximou, teve influência do ceticismo, né? Teve influências diversas, né? Tentando entender o mundo, né? Nesse período de angústias, de dúvidas, né? Que se pautou aí a vida de Agostinho, aí nessa primeira fase de sua vida. Claro que quando ele se aproximava, ele percebia algumas falhas de algumas correntes filosóficas que não davam toda a sustentação para entender, né, explicar suas dúvidas. E nesse período, né, ele acabou sendo conduzido pela própria vida que ele teve, foi sendo conduzido, né, de forma paulatina para a Bíblia Sagrada, principalmente por sua mãe. A sua mãe foi sem dúvida uma das maiores influências para lhe levar até os estudos da Bíblia Sagrada. Também foi influenciado por um amigo, né, teólogo chamado Bispo Ambrósio, e também foi bispo de Hipona, né, e este acabou, de alguma forma, né, buscando, né, explicações na Bíblia Sagrada, mesmo em um segundo momento, porque no primeiro este teria tido acesso à Bíblia Sagrada e teria meio que se decepcionado, segundo a sua biografia, né, teria se decepcionado com a forma de escrita, né, da Bíblia Sagrada, que para ele seria uma forma pobre de exposição de ideias, né. No entanto, né, ele acabou se aproximando da, das ideias, principalmente de Platão, né, no qual Platão entendia, vamos recordar aqui mais uma vez, Platão entendia a existência de dois mundos, né, de duas realidades, uma realidade sensível, uma realidade no qual nós temos apreensão, nós aprendemos eles a partir dos nossos sentidos, e um outro mundo que estaria para além desse mundo
sensível, né? O mundo das ideias, o mundo inteligível. Esse primeiro mundo, o mundo sensível, seria imperfeito, enquanto que o mundo inteligível, o mundo das ideias seria perfeito, e que a razão iria conduzir, né, a relembrar o indivíduo a relembrar esse mundo das ideias e sua existência. Portanto, ele vai identificar aí em Platão uma certa proximidade com o que o cristianismo, né, antes mesmo da sua oficialidade, já vinha pregando, né, ali pelos padres apologistas, até mesmo ali nas primeiras décadas, primeiros séculos após a morte de Cristo. Então ele vai identificar aí uma certa proximidade, uma forma de racionalizar, né, de aproximar a filosofia, a razão, a religião cristã. Ok? Então, nós temos aí Platão como principal fio condutor entre a razão, tá certo? No qual havia uma certa necessidade de trazer a filosofia, mas lembre que havia aí uma submissão, como já tratado no outro vídeo. A razão ela era submissa, a razão ela era apenas uma auxiliar às verdades reveladas pelas escrituras, né? Reveladas pelo seu filho e materializado nas escrituras, não é isso? Então, nós temos aí algumas obras importantes, segundo a biografia foram diversas as obras escritas, mas podemos destacar aqui a obra Cidade de Deus, no qual este faz é, uma descrição de que há duas cidades, uma cidade terrena, a cidade dos homens, uma cidade corrompida, né, pela carnalidade, pelos desejos, pelos prazeres mundanos, enquanto que há um outro mundo, uma outra cidade que é governada por Deus e que essa concupiscência ela não faria parte, né, já que Deus conduz essa cidade com a verdade, né, com a honra, com as virtudes, com a moral. Portanto, há essas duas realidades, ou seja, uma influência aí platônica, como podemos perceber. Também há uma obra Confissões, no qual ele descreve a sua vida até ele se converter e um pouco além, né, no qual ele descreve de forma minuciosa a sua vida inclinada aos prazeres, inclinada ao pecado e as influências que ele teve, né, filosóficas, até ele chegar a se converter, se tornar teólogo do cristianismo. Também há uma obra sobre a Trindade, outra obra importante sobre a livre escolha da vontade. Vamos discutir algumas questões que foram colocadas por Agostinho no seu fazer teólogo filosófico, no cristianismo, mais adiante, ok? Para Agostinho, né, tratando aqui de alguns pontos específicos da sua teologia, nós podemos, primeiro aqui tratar qual era o principal foco, né, um dos principais focos de Agostinho na sua teologia. E, sem dúvida, ele traz aqui como centro, né, das suas discussões o homem. Só que não aquele homem que era descrito, né, pela filosofia grega, não aquele homem, né, que muitas vezes foi retratado de uma forma universal, né, pela filosofia clássica. Não, para ele trata aqui do homem, né, do homem como ele é, o homem do cotidiano, né, o homem que é de carne e osso, que há duas essências, há um corpo, há uma alma, né, e como essa nova filosofia cristã, ela pode trazer a felicidade para o homem, já que todos almejam essa felicidade, né, que era prometida também por outras filosofias, né, agora vistas como pagãs, né, as filosofias do helenismo, as filosofias clássicas de Aristóteles, de Platão, de Sócrates,
enfim, de diversos pensadores, né, que também, em boa parte da sua filosofia, apresentavam esse meio para atingir a felicidade. Então, nós temos aí, na filosofia cristã de Agostinho, a apresentação desse homem marcado pelo pecado, né, marcado pelo apego à matéria, às coisas que são da matéria, portanto, a essa apresentação desse homem. E como levar esse homem à felicidade? Bem, vai ser respondido daqui a pouquinho, tá certo? Algumas questões no qual Agostinho trata, beleza? Então lembre, o homem concreto, o homem do cotidiano é apresentado por Santo Agostinho e essa é a sua maior preocupação, ok? Bem, como alcançar o conhecimento em Santo Agostinho? Vamos lá. Lembre mais uma vez da influência de Platão sempre quando eu estiver falando, para não ficar sendo necessário sempre revisitar aqui o pensamento de Platão. Mas caso seja preciso, eu retorno sem problema nenhum, ok? Segundo, Agostinho se dá através dos processos intelectivos, ou seja, assim como Platão, né? Embora não desconsiderasse o empirismo. Lembre que para Platão o empirismo só conduz a inverdades, a imperfeições. Para Agostinho há uma certa verdade, só que nós não podemos nos pautar, né, apenas no que os sentidos nos dá, apenas no que os sentidos nos apresenta, pois esse mundo, né, que é aprendido pelos sentidos, ele é passageiro, né, ele é intermitente, ele muda com uma grande rapidez. Portanto, ele auxilia para a busca do conhecimento verdadeiro aonde? Aonde? Com o auxílio de Deus, certo? O auxílio de Deus, que para Agostinho ele está presente no interior do homem, ilumina as mentalidades para atingir o verdadeiro conhecimento. Ou seja, é necessário, não apenas por livre iniciativa do indivíduo, ou seja, há um despertar aqui do próprio Deus no indivíduo, né, que ilumina as mentalidades do homem e ele passa a enxergar a verdade, né, através da revelação, o verdadeiro conhecimento, que é conduzido pela religião cristã. Portanto, há uma certa condução racional, mas que ela é despertada por Deus, né, que ilumina a alma e o indivíduo ele vai atingir a verdade, ok? Essa verdade que é conduzida, né, conduzida por Deus. Portanto, o verdadeiro conhecimento, a verdade eterna, o bem supremo está em Deus, né, que nos apresenta o belo, o bem. Portanto, para Agostinho, e se aproximando bastante de Platão aí, conhecer é lembrar, pois a alma ela é iluminada, tá certo? A alma ela é iluminada por Deus, no qual ele atinge o verdadeiro conhecimento, as revelações divinas. Bem, e qual é a relação entre o corpo e a alma? Lembrando aqui que sempre há um acaba sendo explicado necessariamente por outra questão que foi levantada por Agostinho, tá certo? A relação entre corpo e a alma. Bem, essas duas dimensões, o material, né, e a alma, eles fazem parte, ocupam o mesmo ser. No entanto, são distintos em substância, pois o corpo está preso a esse plano terreno.